plenamente em Ti. Saiam daqui, meu Deus, confortados, tenham a sua fé aumentada, a sua confiança redobrada em Ti, meu Deus, e saiam principalmente com a certeza de que o Senhor é Deus de processos, mas o Senhor está disposto, meu Deus, a também cumprir com os desejos, com os propósitos, com os objetivos humanos. Que o Senhor nos abençoe ricamente nessa manhã, Senhor, é o nosso pedido, é a nossa oração humilde, em o nome do Senhor Jesus e para a Tua glória, amém. Glória a Deus. Todos podem assentar. Quero mais uma vez cumprimentar a todos os irmãos e irmãs presentes com a paz gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. De uma maneira especial também a todos aqueles que nos acompanham, que estão cultuando a Deus também, através da internet, que vocês recebam, onde vocês estão, a bênção do Deus Todo-Poderoso. Que vocês também sejam edificados através da palavra do Senhor. Muito bem, meus irmãos. O tema proposto para essa manhã, então, e eu repito, objetivos humanos e os processos de Deus. Bom, para a gente embarcar nessa empreitada, nessa reflexão, seria importante que a gente relembrasse, não é, alguns conceitos. Como, por exemplo, o objetivo. Parece ser uma coisa tão simples, né? Mas é interessante que a gente relembre o conceito de objetivo. O objetivo é um alvo, ok? O objetivo é um fim. O objetivo é um propósito. Ou seja, aquilo que se pretende alcançar ou aquilo que se pretende realizar. Já um processo, pelo menos do ponto de vista do direito, o direito vai definir o processo como uma forma sistemática de proceder. Ok? Isso é um processo, do ponto de vista do direito. É uma forma sistemática de proceder e que é necessária ao válido exercício do poder. Uma forma sistemática de proceder. Isso é um processo. E, etimologicamente, ou seja, ao pé da letra, essa palavra processo, ela tem o sentido de marcha para frente. Aliás, é para frente que se anda, não é? Marcha para frente. Avanço. É um progresso. Um processo é, por assim dizer, um desenvolvimento. Ok? Partindo desse princípio, a gente pode afirmar, então, que todo ser humano capaz, ele tem objetivos. Concorda? Todo ser humano capaz, ele tem objetivos. E nós, os cristãos, de uma maneira especial, além de termos objetivos, nós também nos submetemos, ou pelo menos deveríamos submeter, aos processos próprios do Deus que nós servimos. Porque o Deus que nós servimos, ele é chamado e é, na verdade, o Deus já. Não é assim? O Deus já. Mas ainda que ele seja o Deus já, não podemos imaginar, em hipótese alguma, meus irmãos, que Deus, ele seja um ser desorganizado, que Deus seja um ser
inconsequente, não. Absolutamente, ele é o Deus já. Mas não é desorganizado, muito menos é inconsequente. Portanto, o Deus Todo-Poderoso está disposto a realizar os planos dos seus filhos. Amém, meus irmãos? Deus está disposto a realizar os planos dos seus filhos. Porém, estes mesmos filhos precisam estar cientes de que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Ele é Deus de processos. Ok? Ou seja, Deus tem a sua forma sistemática de proceder. Deus é um Deus que avança, é um Deus de progresso, ok? E é um Deus de desenvolvimento, Ele é um Deus dinâmico. Então, meus irmãos, se nós temos consciência disto, se temos consciência dessa realidade, então, nós vamos nos tornar pessoas o quê? Perseverantes. Ok? Se Deus é Deus de processo, logo, eu preciso ser um crente perseverante. Até quando? Até que a vitória chegue. Porque aí o processo se reinicia. Temos que ser perseverantes sempre. Mas nesse sentido, até que a vitória ela chegue. Então, meus irmãos, essa verdade ela pode ser notada exatamente nesse texto, Mateus 15, a partir do versículo 21, onde uma pessoa estranha, mas muito perseverante, saiu da presença de Jesus como? Saiu da presença de Jesus vitoriosa. Aleluia. E é da experiência desta pessoa, desta mulher, que nós vamos, nesta manhã, meus irmãos, tirar lições importantíssimas para a nossa vida. Portanto, retornemos aqui ao texto. Mateus 15, 21. Diz o relato sagrado: saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Ok? De uma forma simplificada, Tiro e Sidom situava-se onde? Na costa do Mediterrâneo. E até onde se tem informação, é a única vez no ministério público de Jesus que ele esteve fora do território judaico. Parece que é a única vez no ministério público de Jesus que ele sai ali das terras, judaicas, e ele vai ali então para a costa do mar Mediterrâneo. Mas não é a primeira vez, com certeza. Não foi a primeira vez, não será, que Jesus sai dos seus termos para realizar obras extraordinárias. Aleluia. Jesus se vale desses momentos, ele sai daquilo que parece ser o óbvio para realizar obras maravilhosas. Creio piamente, meus irmãos, que nessa manhã o Senhor já está, na verdade, realizando obras maravilhosas na nossa vida, aqui na sua casa. Tenho certeza disso. E a palavra continua dizendo que uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi,
tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoninhada e está sofrendo muito. Parece mesmo redundância, não é? Uma pessoa miseravelmente endemoninhada, como deveria se encontrar? Então essa mulher, meus irmãos, ela apresenta para a gente aqui o seu objetivo. Você acha que o objetivo dessa mulher justifica, não é, todo o seu esforço? Quem é filho e quem tem filho sabe disso. O que estamos dispostos a fazer quando um filho, uma filha necessita de ajuda, ou quando tem a sua vida ameaçada? O que a gente faz? A mulher apresenta o seu objetivo, que justifica todo o seu esforço. O que está em jogo é a vida da filha dela. Portanto, uma pergunta importante, ou algumas perguntas. Qual é o seu objetivo? Ou quais os seus objetivos? Até que ponto você está disposto a lutar pelos seus objetivos? Que preço você estaria disposto a pagar para atingir o seu ou seus objetivos? E qual o seu limite na busca da sua bênção? Qual é o teu limite dentro desse processo? Onde você estabelece um alvo, um propósito, um objetivo, até que você o alcance. Qual o teu limite? Sim, meus irmãos, porque na busca pelos nossos objetivos, os obstáculos, eles precisam ser considerados, ok? Se você tem alvo, tem objetivo e tem propósito, você tem que saber, ou nós precisamos saber, que há um preço a ser pago. Nós temos que transpor muitos obstáculos. Portanto, a primeira lição que nós aprendemos com a mulher cananeia, e o primeiro obstáculo que ela tem que enfrentar e transpor, é o silêncio de Deus. Perceba, versículo 23. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. A despeito, não é? Do seu clamor, dos gritos desesperados, apesar de tê-lo chamado de Senhor, filho de Davi, o que ela recebe no primeiro momento é o quê? O silêncio de Deus, o silêncio do Senhor Jesus. Dizem que esse silêncio se justifica pelo fato de que ela trata-o como Senhor, filho de Davi, e como uma mulher gentia, não tinha esse direito. Esse direito de tratar o Senhor Jesus como Senhor e filho de Davi é um direito apenas de quem? Até então, dos judeus. O povo privilegiado, o povo escolhido por Deus, ela não tem esse direito. Então, ela faz uso de uma expressão da qual ela não tem direito e, por isso, em princípio, Jesus se cala. E o silêncio de Deus é um grande obstáculo. O que você acha? O silêncio de Deus, meus irmãos, tem sido, ao longo da história, uma das maiores dificuldades para
o seu próprio povo, para o próprio povo de Deus enfrentar. Como você tem lidado com o silêncio de Deus? Você pede, você clama, você se consagra, você faz campanha, e parece que Deus silenciou para você. Como é que você lida com isso? As reações, elas são diversas mesmo. Alguns homens e mulheres de Deus enfrentaram o silêncio de Deus e reagiram de forma muito diversa. Para citar um caso que foi catastrófico, foi a reação de Saul diante do silêncio de Deus. Deus não se comunicava mais com ele, e a razão você já sabe, foi por conta do seu pecado, da sua idolatria. Mas diante do silêncio de Deus, ele reage como? Ele entra em pânico, ele se desespera e vai buscar o quê? Fontes escusas, não é? De resposta. Mais precisamente, uma tenda espírita. E como consequência de tudo isso, a resposta de Deus para ele foi qual? Você já sabe. Saul vai perder a vida, porque aquilo que ele combateu por muito tempo, agora se tornou para ele uma fonte de busca, de procura. E ele perde a vida. O silêncio de Deus é desesperador. O salmista Davi, ele expressa a sua angústia no Salmo 13, no que diz respeito ao silêncio de Deus. Preste atenção, meus irmãos, nessa poesia de um homem angustiado. Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde: Senhor, meu Deus, ilumina os meus olhos, ou do contrário dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão: eu o venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Felizmente, ele conclui: eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Há quem diga, meus irmãos, que havia duas possibilidades, ou dois motivos para a angústia de Davi. Pode ser que ele estivesse mesmo sendo perseguido por Saul, ou mesmo por Absalão. O fato é que ele está muito angustiado. E esse aparente silêncio de Deus vai agravar ainda mais a situação. Imagine no caso desta mulher cananeia, portanto gentia, que clama em alta voz, que derrama o seu coração, que coloca diante do Senhor o seu objetivo, o seu propósito maior, e recebe agora como resposta o silêncio de Deus, o silêncio do Senhor Jesus. Se você estivesse no lugar dela, e deve estar, mas em circunstância diferente, como você reage ao silêncio de Deus? Como você tem se comportado diante do silêncio dele? Deus tem palavra para você nessa manhã. Deus está te dizendo, meu irmão, ou nos dizendo: não desanime diante do silêncio dele. Aleluia.
Porque o silêncio de Deus faz parte do processo. Aleluia. Quantas vezes você já cantou isso? Já pregou isso? E quando Deus ele está em silêncio, isso não significa que ele está ou que ele esteja inativo. Quando Deus silencia, ele continua trabalhando. Amém, meus irmãos? Continue clamando. Continue pedindo. Continue avançando no processo. O silêncio de Deus faz parte. Mais do que isso, ela transpõe esse obstáculo do silêncio de Deus, mas vai esbarrar no outro, não menos difícil. Nesse mesmo versículo 23. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então, seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Perceba que obstáculo terrível. Ela vai enfrentar o obstáculo da indiferença eclesiástica. Por quê? Porque quem é que manda ou que pede para que Jesus a despeça e conclui que ela vem gritando atrás dele, conclui que ela está incomodando o mestre e a todos eles? Se essa atitude, meus irmãos, viesse, talvez de alguém que estivesse assistindo ali a cena, talvez fosse um pouco mais compreensível, não é? Mas essa ação partiu de quem? Dos próprios discípulos. Ou seja, aqueles que deveriam acolhê-la, levá-la aos pés daquele que tem poder, aleluia, para trazer solução para o problema dela, são aqueles mesmos que vão fazer o quê? Vão empurrá-la para distante de Jesus, não é? Despeça, ela vem gritando, está nos incomodando. A indiferença eclesiástica é um obstáculo a ser transposto e, com certeza, é um dos piores. Você concorda? Quem aqui nunca passou por essa experiência, meu irmão, minha irmã, de se decepcionar com aqueles em quem você deposita, não é? Toda a sua confiança. Já se decepcionou com isso? Quem sabe você já tenha se decepcionado, né, comigo, o pastor? Quem sabe você já tenha se decepcionado com alguns dos seus líderes? Porque você espera tudo de todos, mas não espera dele. Você precisa do seu apoio incondicional, não é? Do seu ombro amigo naquele momento, da sua oração. E no momento que você mais precisa, esse apoio e esse amparo falham. Já passou por isso? Já se decepcionou com alguém? Você não é o único, não será também o último. Basta que a gente se lembre do caso de uma mulher, outra mulher. Você já descobre quem ela é. Que chega à casa do Senhor, em Siló, chorando também, desesperada, humilhada,
e se coloca diante da presença de Deus, orando, buscando dele uma resposta, uma solução. E tem ali bem ao lado dela quem? Um estranho? O sacerdote. Mas sacerdotes também erram ou não? Sacerdotes se equivocam. E com aquele sacerdote não foi diferente. A expressão dele deixa muito claro isso. Até quando, né? Não vai passar o teu vinho? Sugeriu que ela estivesse o quê? Embriagada. Por quê? Porque ela está falando da sua angústia, da sua tristeza. Ele está colocando o seu propósito, o seu objetivo diante de Deus. Mas ela é rotulada, não é? De alguém que está embriagada. Se você estivesse no lugar dela, qual seria a sua reação? Mas quem tem alvo, quem tem objetivo, quem tem propósito, sabe que tem que transpor, meus irmãos, muitos obstáculos. E ela transpõe de forma brilhante. Ela responde: não, meu Senhor, não tenha a tua serva como uma filha de Belial, não é alguém imprestável, não. Porque a tua serva, ela está apenas do quê? Falando com Deus da sua angústia, da sua tristeza, dos seus objetivos, dos seus propósitos, do desejo profundo do seu coração. E como é que ela sai dali, meus irmãos? Abençoada, amém? Sacerdotes erram, mas tem bênçãos para te dar, são dispenseiros das bênçãos de Deus. E ele diz: filha, então vá em paz, e que seja como o teu coração deseja. E é por isso que hoje nós conhecemos Samuel, porque Ana teve condições, meus irmãos, de transpor esse obstáculo. O Salmo 62, verso 1. Acompanhe. Salmo 62, versículo 1. Veja como é que Davi clama: a minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação. Preste atenção nessa expressão. O que você entende como somente em Deus? Meus irmãos, Deus se utiliza de pessoas, Deus se utiliza de várias situações para que a sua bênção chegue até nós, e isso é verdade. Mas dizer que somente Deus, e que a minha alma deve descansar somente nele, e que dele vem a minha salvação, significa dizer, meus irmãos, que todos os recursos se esgotaram. Você já passou por isso? Ou quem sabe esteja passando por esse momento. A indiferença eclesiástica. Como reagir diante dela? Como reagir quando aquelas pessoas pelas quais você mais espera te decepcionam? A resposta é simples, meus irmãos. Diante da indiferença eclesiástica, não devemos e não precisamos desanimar. Por quê? Porque esta aparente indiferença também faz parte dos processos de Deus. Ninguém me ajudou.
Ninguém está vendo a minha dor. Ninguém está prestando atenção em mim. Você que pensa. Você que pensa. Os olhos do Senhor estão sobre a sua igreja, estão sobre os seus fiéis, porque Ele mesmo prometeu: não te deixarei, não te desampararei. É palavra de Deus para a minha vida e para a tua vida. Não te deixarei. Os olhos do Senhor procurarão quem? Os fiéis da terra, para estarem com Ele. Elevo os meus olhos para os montes, não é? De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Aleluia. O teu socorro pode estar chegando, meu amado. O teu socorro pode estar chegando. Não daquelas fontes que você fantasiou, quem sabe, que você esperou. Mas certamente ela virá das mãos do Deus que você serve. E Deus não falha, meu irmão. E nem tarda também. É errado dizer que Deus tarda, mas não falha, porque Deus não tarda. Deus, Ele age quando todas as coisas, não é, convergem para o ponto que Ele deseja. Aí Deus opera. Pode ser que esse dia esteja se aproximando para você. Portanto, não desanime diante da indiferença eclesiástica. Ela transpõe esse obstáculo e vai se deparar com outro. Versículo 24 ao 26 de Mateus 15. Diz a palavra do Senhor: Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Então a mulher veio, adorou de joelhos e disse, olha o que ela diz agora, em vez de filho de Davi: Senhor, ajuda-me. Ela está querendo dizer o quê, meus irmãos? Se o Senhor não pode me atender na condição de serva e de filha, me atenda, Senhor, pelo menos como criatura, feita pelas tuas mãos, pelo menos isso. Se eu não tenho mérito, que seja pela tua graça, que seja pela tua misericórdia, Senhor, mas me atende. Atende, Senhor. E ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Não é certo. Esse é um obstáculo terrível, meus irmãos, mas é preciso também ser transposto. O terceiro obstáculo que ela enfrenta é o obstáculo do confronto do nosso caráter. É um obstáculo terrível. A expressão caion, que quer dizer cão, tem pelo menos duas explicações para essa expressão. Essa palavra caion ou cão, dizem ser de origem, né? Ou melhor, de onde se originou a palavra cainismos. Você que estudou aí um pouco de história, de filosofia, é daí que vem então a palavra cinismo. Cainismos, cinismo, que é uma palavra própria da filosofia grega, né? E na filosofia grega, o cinismo, ele foi o quê? Uma escola filosófica dos cínicos, fundada por um homem chamado Antístenes, que foi um discípulo de Sócrates. De acordo com vários testemunhos, meus irmãos, o cinismo, ele teve origem no fato de que alguns membros desta escola se reuniam no Sinosargo, que era um ginásio que ficava ali próximo de Atena. Então dizem que é daí que vem a palavra, então,
cinismo, ou de onde se deriva a palavra cão. Mas outros vão dizer que a sua origem, ou a origem da palavra kaion, que significa cão, tem esse significado por quê? Porque Diógenes, um outro filósofo, ele dormia num lugar que era reservado aos cães. E por que Diógenes fazia isso? Para demonstrar a insatisfação dele com o modo de viver dos homens. Olha só. Portanto, o cinismo, que essa escola filosófica pregava o total desapego ao materialismo. E o cinismo pregava também o descompromisso com as regras sociais. Entre outras razões, dizem que Jesus usa essa expressão de não dar as coisas santas, ou aquilo que pertencia a Israel, aos cães, porque ele vai confrontar o caráter daquela mulher. E não é difícil entender que aquela mulher, realmente, ela não tinha compromisso com Cristo. O que você acha? Não tinha. Por quê? Porque era uma mulher descendente dos cananeus, uma raça imoral que havia sido marcada por Deus para o extermínio. Não fazia parte. Uma pessoa totalmente alheia, não é? A Cristo e também a Israel. Como gentia, ela não tem o quê? Não tem as promessas, não tem a lei, não tem absolutamente nada. Está fora, totalmente fora da família de Deus. Portanto, Jesus, meus irmãos, ele está dizendo para ela o quê? Eu sei quem você é. Você tem necessidade, você tem objetivos, você está correndo atrás dos seus objetivos, mas eu sei quem você é. E você concorda que o confronto do nosso caráter, na busca pelos nossos objetivos diante de Deus, é um grande obstáculo? Você acha que Deus confronta o nosso caráter? Confronta, meu irmão. Deus, ele nos sonda através do seu Espírito Santo, ele nos conhece. Sim, meus irmãos. Deus, ele conhece os nossos porões. Deus conhece tudo. Não precisamos tentar esconder de Deus. O que nós precisamos mesmo é dizer, como disse o salmista: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Vê, Senhor, vai onde ninguém pode ir, e me guia pelas veredas eternas, pelas veredas da justiça. Deus conhece, meus irmãos, os nossos porões. O nosso caráter, portanto, irmãos, ele é confrontado por Deus, porém, faz parte do processo. Não desanimemos quando Deus nos confronta. Não, faz parte do processo. Deus sabe quem sou eu. Deus sabe. Por isso ele diz na sua palavra: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e abandona alcançará a misericórdia. Se o Senhor está confrontando o teu caráter, meu irmão, minha irmã, se o Espírito Santo está nos confrontando nessa manhã, não desanimemos. Faz parte do processo. Continua lutando. Te humilha na presença de Deus. Confessa diante de Deus. Mas não desista dos seus objetivos. Não desista por isso não. Deus é misericordioso, Deus perdoa. Deus nos purifica pelo sangue de Jesus.
Continue buscando, meu irmão, porque finalmente, pela tua perseverança, a vitória virá. Sabe por quê? Porque a perseverança é o veículo que vai nos conduzir à vitória. Veja o que diz o versículo 27. Disse ela, porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E o que Jesus responde? Mulher, grande é a sua fé. Grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E diz a palavra que naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Louvado seja Deus. Ela perseverou, meus irmãos. Aquela mulher tem um alvo, tem um sonho, tem um objetivo, tem um propósito, e ela não abre mão por nada. Ela está disposta a transpor todos os obstáculos para chegar à vitória. Quem tem objetivos, supera obstáculos. Não desiste, não tomba diante dos obstáculos, não, antes persevera. Conta-se, meus irmãos, que em uma renomada universidade norte-americana, os cientistas foram fazer ali uma experiência. E para isso eles pegaram duas cobaias, dois ratinhos. Um deles foi colocado numa caixa, com água, mas totalmente fechada, lacrada. Só com uma câmera por dentro para registrar as reações do ratinho. E o que acontece? Dentro de pouco tempo, poucos minutos, o que acontece com aquela cobaia? Morre. Mas um outro ratinho não tem a mesma sorte. Esse ratinho é colocado igualmente dentro de uma caixa, fechada, com água, mas os cientistas deixaram, meus irmãos, uma frestazinha assim, através da qual passava um pequeno faixo de luz. E o ratinho, ele passa a reagir da seguinte forma. Ele começa a nadar. Começa a nadar e ele nada por 72 horas. Ok? Em busca desta possibilidade. Uma pequena abertura, um pequeno faixo de luz, serviu de motivação. Ele nada 72 horas, buscando a saída. E ele vence. Aquele ratinho foi salvo. Quantas vezes, meus irmãos, nós somos colocados em circunstâncias, diria semelhantes, sim. Os problemas da vida são muitos. As circunstâncias que nos afligem são muitas. E quantas vezes a gente se sente nessa condição, não é, meu irmão? Beco sem saída, caixa fechada. Calma. Você se lembra daquele que disse: eu sou a luz do mundo? Amém, meu? Eu sou a luz do mundo. Ele está nos dizendo nessa manhã: continue lutando, continue batalhando, continue nadando, digamos. Porque Jesus não é, meus irmãos, uma possibilidade.
ele é a possibilidade. A única possibilidade de solução para o teu problema. A única possibilidade de que os teus objetivos sejam alcançados. Que os teus propósitos sejam alcançados, atingidos. Portanto, não paremos. Continuemos lutando. Amém, igreja? Amém, meus irmãos? Você tem propósito, tem objetivo? Continua lutando. Portanto, meus irmãos, a mulher, ela tem objetivo, ela corre atrás dele. Porque Deus é Deus de processo. Deus é Deus de processo. E a pergunta é a seguinte: se ela tivesse desistido, hein? Se ela tivesse desistido, com certeza a história daquela mulher e da sua filha, meu irmão, minha irmã, seria outro. O relato seria outro, com certeza. Deus te diz essa manhã, meu irmão, minha irmã, Deus quer manter a história da sua vida abençoada. É promessa dele, ele satisfará os desejos do teu coração. Evidentemente, aqueles que estão afinados com a sua vontade, você vai chegar lá. Você vai chegar lá. Inevitavelmente você vai chegar. Porque você não vai desistir. Quando começou aquele processo, irmãos, na vida daquela mulher, você se lembra? O processo começa quando ela começa a clamar. E quando termina aquele ciclo, aquele processo? Quando? Quando naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Ali se encerra. Portanto, meus irmãos, nossa vitória acontece exatamente no momento em que clamamos a Deus. Mas não nos esqueçamos de que o Deus que nós servimos é Deus de processo. Portanto, perseveremos diante do silêncio de Deus. Deus silenciou para ti? Continua clamando. Porque quando Deus se cala, é porque Ele quer nos ouvir. Louvado seja Deus. Estamos acostumados com um Deus que fala, não é? Queremos ouvir o Senhor falar e Ele fala. Mas quando Ele se cala, é porque Ele quer nos ouvir. Continue clamando. Perseveremos diante da indiferença eclesiástica. Você se decepcionou com algumas pessoas? Você buscou ajuda, buscou resposta e não conseguiu? Não desanime, meu irmão. Vamos continuar sendo irmãos. Deus vai continuar usando circunstâncias e pessoas para nos abençoar. Mas há momento, meu irmão, que Ele silencia, que Ele não responde, e há momento que a indiferença eclesiástica também é uma arma usada por Deus. Faz parte do processo. Para que no momento você não venha dizer, como disse, não é? Abraão, né? Diante dos habitantes de Sodoma, não foi isso? Para que ninguém diga assim, olha, eu enriqueci Abraão. Não é para que ninguém diga. É para que você venha aqui à frente e diga assim, o Senhor me ouviu. Aleluia. A minha esperança está no Senhor. E foi Ele, foi das mãos dEle que a minha vitória veio, chegou. Perseveremos então diante do confronto do nosso caráter. Porque Deus vai lá, meu irmão, Ele quer saber quem somos nós, ou Ele sabe, certo? Ele vai confrontar. Ele sabe dos nossos porões e Ele vai nos confrontar. Todavia, não há motivo para você desistir. Você tem que confessar e abandonar o pecado. Porque Deus, Ele está disposto a te abençoar. E finalmente, perseveremos. Amém? Continuemos nadando em direção à nossa luz, ao nosso escape, que é Cristo Jesus,
e os nossos objetivos e propósitos certamente serão satisfeitos, porque o Deus Todo-Poderoso é quem prometeu. Que o Senhor nos abençoe ricamente e fiquemos com essa palavra nessa manhã. Objetivos humanos e os processos de Deus. Glórias a Deus. Quais foram os teus objetivos nessa semana? Qual foi o teu objetivo nesse dia, vir na casa do Senhor nessa manhã? O pastor falou sobre objetivo, falou sobre obstáculo. E nessa manhã eu te convido, você que tem o seu objetivo, que talvez não alcançou o teu objetivo nessa semana, nesse momento, vamos trazer ele diante de Deus nesse momento. Eu te convido a você que tem o seu objetivo, que porventura teve até algum obstáculo e precisa que esses obstáculos sejam removidos. Todos nós temos os nossos objetivos e temos os nossos obstáculos, e a pior coisa que nos acontece é romper com os obstáculos. Se você tem essa dificuldade, se você precisa romper esse obstáculo, eu te convido a vir na frente. Nesse momento, o pastor falou sobre o dispenseiro, o sacerdote e o dispenseiro, e aqui estão os sacerdotes, aqui estão os pastores, que nesse momento poderão orar em seu favor. Você pode colocar o seu obstáculo, os seus objetivos na presença dele, sabendo que ele está pronto para solucionar o seu problema. Venha na frente, em nome de Jesus. Gostaria de convidar o pastor Disseu, já está vindo para vir nos ajudar. Os consagrados aqui também presentes, meus irmãos, venham aqui e nos ajudem a interceder por esses irmãos que estão aqui.
queria convidar o grupo de louvor, se pudesse estar entoando essa música, Ele Me Ama, deve estar finalizando esse culto, cantando essa música, mesmo diante de todos os obstáculos. Nós temos um Deus que nos ama, mesmo diante de todas as dificuldades. Existe um Deus que está conosco, que está ao nosso lado. Atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso. Me ama.
Amém. Nós estamos chegando ao final desse culto que tivemos, que você não precisa ficar perdendo tempo com ressentimento, com os obstáculos, porque você tem um Deus que ama, eu tenho um Deus que nos ama, por isso nós vamos ser vitoriosos, amém? Que Deus possa estar abençoando a todos nós, que possamos ter um feliz sábado, um restante do sábado abençoado, que nesse momento você possa levar a bênção do Senhor para a sua vida, que verdadeiramente Deus está conosco, amém? Nesse momento o pastor João Selby estará fazendo a oração final e a bênção apostólica. Glória a Deus, irmãos. Antes da bênção, vamos levar para a nossa casa, não é essa palavra do Senhor dessa manhã, sabendo que Deus que nós servimos é um Deus de processo. Para Ele sempre vai ter um começo, um meio e também um fim. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia! Essa dor vai acabar, essa angústia vai sair. A hora que Deus determinar, diz a sua palavra, operando Ele, meu irmão, não tem quem impeça não. Mas Ele é Deus de processos, esperemos nele. Curva a sua cabeça. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo que vivenciamos na Tua presença nessa manhã, Pai. Obrigado, meu Deus, pela Tua presença, pela ação do Teu Espírito em nossa vida, Pai. Agora nos leva em paz para os nossos lares, contentes, meu Deus, por tudo. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, agora e sempre. Amém. Glória a Deus.